Bom dia a todos, irmãos. Bom dia. Vamos começar Bom então, dia. né, Evandro e Edson? Vamos fazer uma oração, né? Agradecendo a Deus aí sobre tudo, né? Sobre a oportunidade de estudar. A gente vai ter até mais adiante falar também sobre esse assunto da sensualidade, que a igreja de Corinto tinha carnalidade, tinha casos, tem um versículo que dá a entender que havia homossexuais naquela igreja, então nós vamos ter tempo até de falar sobre isso. Então hoje, né, vamos estar aí o título, carnalidade, maturidade, divisões. Então vamos agradecer a Deus e pedir Mas foi a um Deus excelente sabedoria. quebra-gelo. Tivemos um excelente quebra-gelo aqui para dentro de nós. Quebra-gelo não precisa muita coisa, só começa alguém a trazer um assunto e vai embora, né? Mas foi excelente, abençoador. Então, vou orar. Senhor amado, te agradecemos pelo dia, pela oportunidade de estarmos aqui, até por essa tecnologia que nos une, Senhor. Gente que está aí lá na Bahia, né, Regina? E gente que está aqui por Niterói, mas, Senhor, unidos nessa vontade de aprender mais sobre Ti, porque a gente sabe que quando a gente estuda a Tua palavra, Senhor, o Espírito Santo nos faz crescer em entendimento, e crescendo em entendimento, nós crescemos em fé, e só assim podemos, Senhor, Te agradar e sentir esse prazer interior, Senhor, essa alegria interior de estar conforme a Tua vontade, estar em harmonia contigo. Não há melhor prazer que esse, que ter esse entendimento que estamos, Senhor, em harmonia contigo. Então, Pai, abençoa aí o Fred, que se preparou os slides, Senhor, que ele possa transmitir tudo que Tu falaste a ele e, Senhor, acalma os nossos corações para que a gente possa absorver tudo que ele vai falar, em nome de Jesus. E abençoa também as outras classes, os cultos que estão sendo realizados agora, que o Teu Espírito Santo desça sobre as igrejas, as escolas dominicais, e que haja realmente um crescimento espiritual, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Irmãos, eu estou compartilhando a tela aqui. Só me avisem, por favor, se vocês conseguem ver em modo de apresentação o meu slide. Tá dando para ver, sim. Ótimo, então. Tá bom. Ótimo. Bem, vamos... Bonito, parabéns. Obrigado, Marcos, obrigado. Eu tentei mandar na sexta-feira, né, para vocês terem aí pelo menos um dia e meio para tentar dar uma lidinha, mas eu sei que o final de semana às vezes é corrido. Quem não leu, não fica preocupado não, que a gente vai tentar cobrir tudo aqui. Então, meus queridos, vamos começar. Hoje, né, com a graça de Deus, a gente pretende estudar o capítulo 3 da primeira carta de Romanos, que vai tratar de alguns assuntos, né, dentre eles a questão da carnalidade na igreja, a questão da maturidade, e mais uma vez, Paulo vai retomar um tema, né, que ele já começa a tratar desde o início da carta. Eu acho que com essa retomada desse tema, fica mais claro ainda para a gente o quanto esse problema era crítico na igreja de Corinto, né, do problema das divisões, tá? Falando um pouco aqui à guisa de introdução, né, a gente pode comentar, e aí vocês fiquem à vontade para me interromper. Eu peço até ajuda para o Edson e Evandro, porque agora eu não consigo compartilhar a tela, não vejo mais chat nem nada, então quem quiser interromper a qualquer momento, por favor, fique à vontade. Mas, como introdução, a gente pode comentar que os crentes, né, de Corinto constantemente se achavam em luta contra pelo menos dois inimigos, né, que Paulo vai endereçar ao longo da sua carta. Um deles é o mundanismo e o outro deles é a carnalidade, né? O primeiro inimigo, o mundanismo, ele é um inimigo exterior, são as influências externas, né, que os cristãos sofrem por estarem ainda numa sociedade corrompida pelo pecado.
E o segundo inimigo é o inimigo interior da carnalidade, que também ainda está presente, pois, como nós temos visto aqui, discutido, a santificação é um processo contínuo que só vai ser completo no dia que nós formos encontrar com Cristo, né? Que Cristo voltar para buscar a sua igreja e os nossos corpos forem transformados. Então, são pelo menos esses dois inimigos que os cristãos da cidade de Corinto estavam enfrentando. E a gente vai vendo ao longo da leitura da carta que, infelizmente, muitas das vezes eles eram derrotados por esses inimigos. Frequentemente, os cristãos em Corinto, eles sucumbiam a ambos, né? E, em consequência, cometiam sérios pecados, um após o outro. E quase toda a primeira epístola de Paulo vai visar, então, identificar esses pecados e corrigir esses pecados, né? O pecado das divisões na igreja coríntia foi acompanhado de outros pecados, pois os pecados eles têm essa característica interessante, eles estão sempre interrelacionados, né? É muito difícil de acontecer na vida de um cristão um pecado isolado, por mais que, como o Edson estava falando, às vezes a gente tem um calo, né, que é mais dolorido do que outros, mas geralmente existe esse interrelacionamento entre os pecados e um leva o outro e um reforça o outro, tá? Então, aqui a gente vai começar, né, lendo esses primeiros versículos e queria pedir para alguém que possa ler, por favor, aí do verso 1 ao verso 4. Eu até coloquei aqui para ficar mais fácil. Para a aula ficar um pouquinho mais dinâmica, vocês podem me ajudar na leitura aí dos versículos. Quem pode ler, por favor? Eu posso. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como as pessoas espirituais, e sim como as pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber e não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Obrigado, Marcos. Então, aqui, irmãos, a gente pode entender, né, que anteriormente, até o capítulo 2, Paulo estava mostrando que uma das causas, né, de existirem divisões na igreja de Corinto era o mundanismo, como eu disse, esse inimigo externo, né, que na cidade de Corinto estava muito representado pela sabedoria humana, né, dos filósofos gregos, dos filósofos que se apresentavam nas praças públicas, no Teatro Odeon, que a gente viu lá na primeira aula do Evandro, e isso era o contexto externo, né, que pressionava os cristãos da igreja. Mas agora, Paulo ele vai tratar desse segundo inimigo dos cristãos, que era a questão da carnalidade, e fazendo um vínculo interessante, como sendo a carnalidade um dos grandes motivos pelos quais os cristãos de Corinto estavam criando esses partidos, né? Antes de começar a repreender os cristãos, aqui é importante deixar isso muito claro, porque Paulo vai iniciar esse capítulo dirigindo a eles como irmãos em Cristo. Então, assim, é importante que a gente entenda essa separação entre a questão da salvação, tá, e a questão do crescimento na fé. Porque o que Paulo está dizendo aqui, ao chamar eles de irmãos, isso também ele faz lá no capítulo 1, quando ele vai fazer a sua saudação, ele deixa claro que estava fazendo a saudação a cristãos que foram chamados por Deus, que foram escolhidos por Deus. Ele está deixando claro que a questão da salvação... Oi, perdão, alguém falou alguma coisa? Ah, não, acho que foi sem querer, né? Então, a questão da salvação não é o que está em discussão aqui nesse momento. Paulo está entendendo que está se dirigindo a cristãos. Porém, pelo fato da carnalidade, né, ser um fator que estava ganhando espaço na igreja de Corinto, Paulo, então, ele vai entrar agora no tema da maturidade. Ele vai falar que, apesar de eles serem cristãos e poderem ser considerados como irmãos por Paulo, eles estavam ainda pecando na questão da imaturidade. Você tirou o microfone. Você bateu no microfone em algum momento aí. Eu acho que foi o host aí. Volta um pouquinho, volta um pouquinho. Volta um pouquinho. Está valendo. Tá ouvindo, Fred? Tudo bem. Então, irmãos, voltando um pouquinho, né? Paulo aqui, é importante a gente deixar claro que ele não está tratando aqui de se eles eram cristãos ou não.
ele já tem como uma premissa de que o público a quem ele está se dirigindo eram irmãos em Cristo, eram irmãos na fé. Esse ponto era um ponto pacífico. O que está se tratando agora é justamente a questão da imaturidade, porque a gente vai falar isso com mais calma depois, mas uma coisa é você abraçar a fé em Cristo, né, se arrepender dos seus pecados e confessar os seus pecados e confessar a Cristo como seu Senhor e Salvador, tomar essa decisão. Esse é o primeiro passo. Mas depois existe o passo do crescimento na graça e no conhecimento, como diz a palavra de Deus. E é esse segundo passo que faltava aos cristãos de Corinto e estava sendo evidenciado a falta desse crescimento justamente por causa da carnalidade que estava se manifestando. E Paulo está dizendo aqui o seguinte: vocês são irmãos, vocês sim abraçaram a fé, ótimo, deram o primeiro passo. Agora vocês estão devendo outros segundo, terceiro e quarto passo, porque como ele vai falar, ele está tendo que se endereçar à igreja de Corinto ainda como cristãos carnais, como crianças na fé, né? Então, o apóstolo, eles consideravam assim. Posso falar alguma coisa? Com certeza. Me chamou a atenção isso, o versículo 3, na segunda parte, quando ele diz, né, que andam segundo os padrões humanos, né? Porque as brigas, o ciúme, mostram que vocês ainda andam segundo os padrões humanos. E isso é uma coisa bem forte, porque isso está dentro da igreja, da nossa igreja, de nós, de todos os lugares. A gente tem a salvação, tudo bem, mas a gente tem que se libertar desses padrões, que é normal, né? A gente vive no mundo, a gente tende a seguir, imitar o mundo. Não é necessariamente pecado seguir os padrões humanos, mas nós temos que ser realmente diferenciados, diferentes. Não podemos seguir esses padrões, né? Ontem, por exemplo, eu fui num super casamento, as pessoas ricas, riquíssimas, eram assim, todo mundo estendia tapete para eles, dizendo assim, dessa maneira. A gente vê essa diferença de tratamento. Aquele que estava lá mais sozinho, com um terno mais simples, fica num canto. Os garçons mal iam lá. E a gente vê essa diferença que é tão comum, né? E não é, vamos dizer assim, um pecado grosso, grosseiro, né? Mas a gente vê esse tipo de coisa ocorrer dentro da igreja também. A gente tem que estar muito atento, ele está chamando a atenção, muito atento para isso, para não cair nesses padrões humanos, né? E procurar, e realmente, como ele diz lá no capítulo 2, aí, que a gente estudou há 15 dias atrás, né? Que a gente, recebendo o Espírito Santo, temos a mente de Cristo. E aí temos que ter padrões bem diferentes dos padrões humanos. Verdade, Evandro, obrigado. Então, a gente pode colocar aqui, irmãos, para falar desse ponto também, que o crente espiritual, né, diferente daqueles em Corinto, infelizmente, é aquele que se deixa controlar pelo Espírito, enquanto o crente carnal se entrega ao controle da sua natureza carnal. Quem pode abrir aí, por favor, lá em Romanos, capítulo 8, versículos 9 e 14. Quem encontrar aí, pode ler, por favor, tá? Posso eu? Por favor. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Continua? Versículo 14 agora, Cristina, por favor. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então, olha que interessante o que Paulo está falando, né, irmão? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Porque se Cristo está em vocês, né, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. No 14, ele vai dizer que, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, uma característica do cristão que está progredindo na sua fé, ganhando maturidade, ganhando, né, a sua fé está ganhando robustez, né? Ele precisa ser guiado pelo Espírito de Deus, né? E a gente vai ver daqui a pouco que existe no cristão ainda essas duas naturezas. E essas naturezas, elas andam em conflito, a natureza carnal e a natureza espiritual. Vamos avançar aqui. No próximo ponto. Então, como eles ainda eram crianças, né, como Paulo vai dizer,
os coríntios haviam recebido o alimento adequado ao nível espiritual em que se encontravam. Porém, agora já tinham passado algum tempo, né? É importante a gente lembrar que só de ministério presencial do apóstolo Paulo em Corinto foram 18 meses. Foi 1 ano e meio, né? Diferente, por exemplo, da igreja de Tessalônica, se minha memória não me trai, Paulo ficou por lá cerca de 3 semanas, pouquíssimo tempo, né? Quando a gente vê a igreja de Corinto teve o privilégio de ter o apóstolo Paulo por 18 meses, por mais de 1 ano e meio. Isso foi um grande privilégio para eles. Então, colocando esse tempo, mais o tempo que levou depois para Paulo prosseguir sua viagem até Éfeso, de onde provavelmente foi a cidade que ele escreveu essa carta para os coríntios, passou-se muito tempo, eles já deviam estar preparados para receber uma doutrina mais robusta, mais difícil de digerir. Entretanto, por causa dessa questão da carnalidade, né, eles não podiam, pois estavam agindo como crianças espirituais. O apóstolo Paulo está, então, tratando e endereçando esse problema aqui. Então, o cristão ele vai crescer quando ele caminha. Fred, só um minutinho, antes de você dar o próximo passo, eu vou voltar um pouquinho atrás aqui, que eu demorei a abrir o texto de Romanos, e aqui na minha Bíblia eu tenho ele destacado. Então, vale a pena continuar a leitura em casa, dos versículos 15, 16 e 17, que a gente leu até o 14, a Denise leu até o 14, mas eu sugiro que seja lido até o final. Que ali pode ler então, Edson, por favor. Posso? 15 é. Porque o 15, aí ele diz assim, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Esse Amém. Texto é maravilhoso. É verdade. Desculpa a demora aqui, que eu estava procurando o texto, mas é muito boa essa referência. Ok, não, sem problemas. E é exatamente isso, irmãos. Assim como filhos, né? O filho ele tem que crescer, tem que amadurecer. Quando o filho não amadurece, é um problema para o pai, né? Se o filho faz lá seus 18 anos e ainda não definiu se vai estudar, se vai para a vida militar, o que ele vai fazer da vida, só quer ficar jogando videogame, é um problema para o pai. Da mesma forma, aproveitando essa metáfora, para o cristão também. O cristão precisa, uma vez que ele tomou a decisão de seguir a Cristo, ele precisa avançar e caminhar rumo à sua maturidade espiritual. Mas retomando aqui então esse segundo ponto, né? O cristão ele cresce quando ele caminha dirigido pelo Espírito, mas ele estaciona no crescimento espiritual quando ele se deixa dirigir pela carne, pois são duas forças opostas entre si, né? O pastor Theo uma vez até deu um exemplo de uma missionária que falava, você tem aí dentro de você como se fossem 2 cachorros, se você alimentar mais um, o outro vai morrer de fome. Então é meio assim, são 2 naturezas que os cristãos têm, né? Infelizmente, assim, ou felizmente, né? A gente talvez quisesse que, aceitei a Jesus, então eu vou direto para o céu, que eu não vou ter problema, não vou ter que enfrentar pecado, nem nada, mas não é assim. A gente precisa estar aqui na Terra para ser sal da terra, luz do mundo, e enfrentar esses inimigos, né? Mas é papel nosso, a gente vai ler agora aí o que Paulo vai falar na carta aos Gálatas, alimentar a natureza espiritual e deixar passar fome, digamos assim, né? A natureza carnal, e era exatamente o contrário do que os cristãos de Corinto estavam fazendo. Quem pode abrir, por favor, queridos, na carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículos 16 ao 18. Quem encontrar, por favor, pode ler. Gálatas 5, 16 a 18. Sim, Evandro. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Amém. Então, Paulo está sendo muito claro aqui, irmãos, nessa trecho da carta aos Gálatas,
sobre a existência, né, dessas duas naturezas ainda vivas dentro dos cristãos. Uma natureza carnal, né, corrompida, e uma natureza espiritual. Então, é nosso papel ter uma atuação muito ativa, né, no nosso crescimento espiritual, alimentando a nossa natureza espiritual e deixando morrer a natureza carnal. Então, a carnalidade do cristão, ela não é um estado absoluto, no qual ele permanece, mas sim um comportamento ocasional quando prevalece o comando da carne. Então, todas as vezes que essa nossa natureza carnal, que ela existe e ela vai existir até nós sermos completamente transformados, né, no nosso encontro com Cristo, é nosso papel fazer com que ela seja mortificada, né, e que a nossa natureza espiritual seja fortalecida. Tá? A carnalidade não é inevitável, é uma questão de escolha. Os cristãos de Corinto não cresciam espiritual e teologicamente porque alimentavam os apetites carnais, ou seja, eles estavam alimentando a natureza errada, né? E era por essa causa que a congregação de Corinto colocava em evidência os ciúmes e as contendas, né? Sinais claros da sua imaturidade espiritual. Vamos ler aí também, por favor, lá na carta aos Hebreus, no capítulo 5, versos de 11 a 14, para a gente ver que esse problema, né, da imaturidade espiritual, ele não era um problema exclusivo dos coríntios. Vamos também ser transparentes quanto a isso. Olha, eu poderia dizer, enquanto alguém está procurando aí Hebreus, poderia dizer que a maturidade espiritual está presente até hoje. Isso tudo aí, que essas notícias recentes que a gente escutou, teve por aí, né? A gente vê que mesmo pastores aí que têm esse título são imaturos. Verdade, espiritualmente. Então, esse é um problema perene. Verdade. Infelizmente, verdade. Eu vi duas pessoas dizendo que encontraram um texto. Se alguma já leu, eu peço que então, por favor, por gentileza, deixe que a outra que ainda não leu, lê. Mas eu não sei quem são. Vinícius, pode ler, Vinícius. Marcos Vinícius. Oi, então vamos lá. Hebreus 5:11, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligentes para ouvir. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimente de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como o mal. Amém. Então, aqui, o autor da carta aos Hebreus, ele está dizendo mais ou menos a mesma coisa para os seus leitores. Vocês ainda são crianças, e eu estou tendo que ensinar vocês ainda os rudimentos da fé, estou tendo que voltar a alimentar vocês com leite, porque a carne, o alimento sólido, ele só pode ser dado a quem já foi experimentado, a quem já avançou e cresceu na fé, né? Então, é interessante, quando a gente lê esse texto, só para concluir rapidinho, já passa a palavra aí quem está pedindo, que, como Evandro muito bem colocou, esse problema aí a gente não pode só bater nos cristãos de Corinto, senão fica parecendo que eles são a ovelha negra da família. Eles não são. Esse problema da imaturidade cristã é um problema que, por exemplo, afligia também os cristãos hebreus que receberam essa carta dos hebreus. Mas pode falar. Nós temos crente na igreja hoje de 20, 30 anos frequentando a igreja que está de leitinho ainda, de todinho. Não quer feijoada, não quer feijoada. E não basta só... Nutella, são os crentes Nutella. Porque é confortável, porque a prática cristã tira você do lugar comum. Se você pratica o que lê, essa prática que faz, no meu entendimento, e que o Hernandes Dias Lopes também fala, é a prática que te traz crescimento espiritual. E isso te tira do lugar comum, te tira do seu conforto, te incomoda. Então,
a prática te leva a um crescimento espiritual. Você lê a palavra, você ora, você busca e pratica o evangelho, você encontra o crescimento espiritual. Sai do todinho e vai para a feijoada. Como Muito dizem os boa jovens referência. hoje, deixa de ser Eu um queria crente comentar só uma Nutella. coisinha. Eu queria comentar só uma coisinha em relação complementando, né? Continuando com o que o Edson falou, esse incomodar do Espírito Santo tem que ser gradativo, né? Gradativo, eficaz, para você ir se aperfeiçoando. E Sim. realmente ele incomoda. Incomoda, Denise, incomoda. gradativo é questionável, porque Não, gradativo assim, quer dizer, tem vezes que o Espírito te sacode, assim, lá no início da sua fé Exatamente, mesmo, não, gradativo homens não, que quer ele dizer, sacudiu e o cara amadureceu na estufa. Deus bota ele na estufa e ele tem que amadurecer, porque Deus tem um propósito maior na vida dele. Sim. Mas é interessante se incomodar, né? No meu caso, foi gradativo. Eu custei a entender o chamado de Deus. Eu estou falando por mim. Mas tem umas ilustrações na história bíblica que a gente vê que Deus sacudiu, pegou o cara e sai daí, eu te quero aqui. Igual ele fez com Jonas. Trouxe da barriga do peixe. Eu te quero aqui. Então, do mais que você falou está corretíssimo. Está corretíssimo. Só o gradativamente que eu acho questionável. No meu caso... Não, eu quis falar gradativamente porque você ouve uma vez, aí depois uma outra vez, quer dizer, ele não para de te incomodar, entendeu? Quando você dá a chance, Isso. né? Quando você está aberto, quando você quer crescer, você Você nessa continua ideia, quer dizer, crescendo. talvez a palavra não foi gradativa, mas constantemente ou frequentemente ou qualquer coisa assim. Perfeito, mas é isso mesmo. Ele continua gradativo. Eu estou num ponto de amadurecimento e que Deus realmente gradativamente tem me chamado para outras coisas. Então, eu acredito que eu amadureci nesses últimos anos, também de forma gradativa, porque ele já me colocou no ministério onde eu entendo e estou confortável para trabalhar para ele. Mas você tem razão, minha querida. Excelente comentário. Muito bem. Verdade. E ai de nós, né, se o Espírito Santo não tivesse essa frequência, porque, só para terminar esse ponto, né, a gente tem que ser muito grato a Deus por não desistir de nós, mesmo todas as vezes que a gente falha, porque Paulo está dizendo aqui, eles são irmãos na fé, eles não são ímpios, mas eles falham, estão falhando, estão sendo exortados aqui porque estão falhando. E nós também, na nossa caminhada, a gente às vezes dá 3 passos para frente e chega lá na frente e dá um passo para trás, e isso faz parte. Não é bom, mas que bom que o Espírito Santo, como você muito bem falou, não desiste de nós. No dia seguinte, quando a gente deu aquele passo para trás, aquele deslize, ele volta lá no nosso coração, incomoda a gente para a gente retomar, né? Então, isso é muito interessante. E é importante a gente ter essa ciência de que, na caminhada cristã, nem sempre a gente está subindo degraus. Às vezes a gente desce um degrau também. Mas esse degrau que a gente desceu, o Espírito Santo ele não vai desistir de nós, claro, se a gente continuar se arrependendo, né, dos nossos pecados, né? Então, isso é muito importante. Continuando aqui, irmãos, então, a partir do versículo 5, que eu vou pedir já para alguém ler para mim, Paulo ele vai trazer agora algumas metáforas, né? Algumas analogias interessantes para ilustrar os ensinamentos que ele quer trazer como exortação para a igreja de Corinto. Quem pode ler, por favor, esses versículos que vão falar sobre a metáfora da lavoura? Lê. Quem é Apolo? E quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus e vocês são lavoura de Deus. Muito interessante. Obrigado, irmã. Então, aqui Paulo vai lançar a mão dessa metáfora da lavoura, né? E é importante, antes de entrar nos pontos que eu quero comentar aqui, lembrar que na época que Paulo está escrevendo, né, lá por volta do ano 55, como a gente viu, a sociedade da época era uma sociedade rural, agrária, né?
onde a agricultura e a pecuária eram ainda a base de subsistência daquela economia local. Então, para aqueles ouvintes ali, ouvir falar de lavoura era algo do cotidiano deles. E até estudando sobre essa aula, eu me lembrei de alguns exemplos, por exemplo, a parábola do semeador, que Jesus usou também, né? Essa figura, essa analogia da plantação, da semente, do regar e do semeador, para trazer ensinos valiosos. Então, Paulo aqui ele vai lançar mão mais uma vez dessa metáfora, né? E ele vai dizer algo muito interessante. Vocês estão aí causando brigas, divisões, contendas, porque vocês criaram partidos, e uns dizem que são de Paulo, outros se acham melhores, dizem que são de Apolo, outros dizem que são de Cefas, e vocês estão todos divididos como se Apolo e Paulo fossem coisas muito importantes, pessoas muito importantes. E aí ele vai trazer aqui dizendo que não, eles eram simplesmente servos do Senhor, usados para a instrução dos coríntios de acordo com os dons e habilidades que Deus havia concedido a cada um. É interessante porque Paulo vai destacar aqui uma coisa bonita de se ver. Na obra de Deus existe multiplicidade de papéis, existem múltiplos papéis. Então, se o papel que o Senhor, através do seu Espírito Santo na obra, para Paulo em Corinto foi de plantar, Paulo foi lá e plantou. Fundou aquela igreja, trabalhou lá durante 18 meses e aí ele precisou sair, porque ele tinha que ir para Éfeso, tinha que fazer outras igrejas, outras cidades ouvirem o evangelho. Mas aí Deus vai e manda Apolo para poder regar. Então, um ponto aqui que eu queria também aproveitar, irmãos, para colocar, é que o chamado de Deus para nós, ele é multifacetado. Então, se você não se sente chamado para estar aqui como nós estamos hoje, né? Como eu, o Evandro, o Daniel, o Edson, para guiar uma aula, ok. Mas você não é chamado, sei lá, para ajudar na cantina da igreja, você pode ser chamado não para plantar, mas às vezes para regar. Então, existem muitas atividades na construção da obra de Deus e Deus ele chama cada um de acordo com o seu propósito. E isso é muito importante da gente entender, né? Porém, aproveitando aqui o próximo tópico, não existe hierarquia no sentido de ser mais importante diante de Deus e menos importante diante de Deus. Tanto o que prega, quanto o que ensina, quanto o que rega, são todos servos do Senhor. E Paulo aqui vai falar uma coisa muito interessante. Ele vai dizer que era inútil, portanto, que atribuíssem qualquer glória a Paulo ou a Apolo, porque ambos não significaram nada mais do que isto. Ele vai utilizar uma palavra que no grego é a palavra diáconos, né? Que é, nós somos servos, né? Que significa aquele que serve. Então, Paulo, é muito interessante a gente ver isso. E a gente já comentou, quando ele via que era necessário colocar em evidência o apostolado dele, a autoridade dele como apóstolo, ele colocava. Mas ele sabia que, no fundo, apesar de sim ele ser um apóstolo, ele era também um servo de Deus. E diante de Deus, irmãos, não existe, esse é mais importante, esse é menos importante. Todos nós somos servos do Senhor e temos espaço para servir em diversos tipos de atuação na igreja, na obra de Deus, na lavoura de Deus. Então, se você não se acha chamado para plantar, não tem problema. Será que você não foi chamado por Deus para regar? Se você não se acha capacitado para regar, não tem problema. Será que você não foi chamado por Deus para colher os frutos? Então, reflitam, queria trazer essa reflexão para vocês, porque aqui a gente está, né, lendo a palavra e Deus vai falar no nosso coração e é uma reflexão importante, porque todos nós somos chamados para trabalhar na lavoura de Deus. E Paulo vai deixar isso muito claro, tá? Para avançar mais um pouquinho aqui, daqui a pouco, se alguém quiser... Oi? Fred, então quem quiser dar... você está falando aí da questão, no fundo, dos dons espirituais que são distribuídos pelo Espírito Santo. Distribui a nós os dons, e a cada um tem uma diferença. A gente, ele dá de acordo com nossas habilidades e a sua vontade. O Espírito Santo vai dando aquele dom para você. E chega na igreja e distribui. Então, às vezes a gente fica uma vida orando porque quer o dom da profecia, mas o meu dom é ser diácono. E é difícil, é um ministério difícil e complicado, a diaconia. Deixa eu falar um pouco aqui desse ministério que às vezes fica à mercê na igreja, mas a diaconia é o dom do serviço. Você tem que ter talhado para lidar com pessoas, o que não é menos importante do que quem tem o dom de profetizar, que não é mais importante
do que aquele que tem o dom de cuidar da cantina. Não existe hierarquia. O Espírito Santo distribui dom e, de acordo com a sua vontade, cada um é talhado. Então, quem quiser continuar a leitura, melhor sobre isso, a distribuição dos dons, lá em Romanos 12, tem uma passagem legal sobre isso. E eu destacaria o versículo 7, que é muito difícil para nós, né? Citar aqui no caso de condução de escola dominical. Se ministério, dedicamos-nos ao ministério, ou que ensina, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Então, está bem grifado na minha Bíblia, porque eu tenho o dever de me esmerar para trazer a palavra de Deus, como Deus quer que traga a mensagem, ungido pelo Espírito Santo, para que ela crie fruto. E é bíblico. Então, muitas das vezes a gente leva... Eu, por exemplo, levo muito mais tempo preparando uma aula da escola dominical, pesquisando, estudando, orando, do que uma aula que eu dou na faculdade, a aula de cálculo, resistência dos materiais. Com cálculos desenvolvidos, eu levo muito menos tempo do que me preparando para a aula. Então, a questão do dom, quem quiser dar uma lidinha, Romanos 12, lá Paulo fala bastante sobre isso aí, já que a gente tem citado Romanos aqui na aula. Sim, sim. Amém, Edson. Obrigado pela contribuição valiosa. Então, irmãos, eles foram simplesmente, né, Paulo e Apolo, Cefas, todos eles foram instrumentos da fiel ação divina que trouxe os crentes de Corinto à comunhão do Filho de Deus. Lá no capítulo 1, versículo 9 da primeira carta, Paulo diz assim, ó, fiel é Deus, os quais o chamou à comunhão com o seu Filho Jesus, nosso Senhor. Então, o chamado ele vem de Deus, e nós, né, assim como Paulo e Apolo, somos apenas instrumentos, somos apenas servos na mão de Deus para que esse chamado na vida dos cristãos possa ser colocado em prática, tá? Então, Paulo usou uma ilustração, né, do que acontece na agricultura para demonstrar a dependência de cada servo do seu senhor. Plantar e regar são ações humanas, mas dar o crescimento, né, frutificar, é obra de Deus. Ambas as funções são inúteis se Deus não fizer a semente germinar e crescer. Isso também é muito importante, porque nós trabalhamos na obra, mas só Deus dá o crescimento, tá? E aqui, para deixar claro, esse crescimento, no contexto aqui, ele não está falando de multiplicação, de crescimento de quantidade necessariamente. Ele está falando de crescimento da semente, dela germinar. Não estou dizendo aqui que é errado uma igreja ser grande, nem nada, mas às vezes a igreja fica tão preocupada com a quantidade, e se esquece de se preocupar com a frutificação daquelas sementes que já estão ali. Então, o Paulo está falando aqui justamente dessa questão, de que eles são servos, mas que o plantar e o regar, sem a ação divina do frutificar, ele é completamente ineficaz, tá? Então, nós precisamos saber que, sim, devemos trabalhar na obra de Deus, temos diversos papéis a exercer, não são todos iguais, somos iguais em importância diante de Deus, o que planta é tão importante quanto o que rega, porém, temos de depender sempre de Deus, porque quem faz a semente que a gente tenta plantar, regar e colher, crescer, frutificar, é somente Deus, tá? Vamos ler, quem puder, por favor, lá em João, Evangelho de João, o que Jesus vai falar lá no capítulo 15, versículos 1 a 5, para a gente poder concluir essa metáfora. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o homem produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem nós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ô, Fred, Oi? e essa coisa também, né, não só de plantar, regar e frutificar, é lindo você ver isso na natureza, né? É muito lindo você ver isso na natureza, porque você joga
a sementinha ali, rega e tal, bota uma terra e tal, mas realmente, entendeu? É um milagre, né? É um milagre o crescimento, o brotar da sementinha e tal. E outra coisa também bacana, que eu estava pensando aqui, enquanto você estava falando, né, é que tem ações que dependem de nós. Nós temos que fazer certas coisas que Deus não vai botar a mão dele para fazer lá, tá? Verdade. Ele não vai plantar, ele não vai levar, ele não vai te levar. Agora, aquele milagre, aquele toque de vida, quer dizer, aquele último toque é só dele, né? Então, eu acho que é bacana, porque a gente sabe que a gente tem que ter o ID, né? Vai lá, faz a coisa, e deixa que eu faço o resto que você não pode fazer. Isso é tão legal, gente, isso é muito bacana, é muito legal. Quer dizer, Amém, envolve a Denise. nossa participação, né? A nossa participação fundamental, né? Mas existe a participação divina que é miraculosa, né? Para tudo, todos os milagres da nossa vida foram feitos assim, né? Desde a verdade. concepção até, sei lá, o que, né? Todas as coisas. Só para complementar o que você falou, Denise, eu conheço gente que chega e diz: domingo eu não vou à igreja, não, trabalho muito durante a semana, domingo eu vou dormir, à tarde eu vou ver um jogo, à noite eu vou ver um filme, e daí vai. A gente vê assim, poxa, mas a Bíblia fala tão claro, né? Domingo é o dia do Senhor, um dia tudo bem que você vai descansar, mas assiste a um culto, nem que seja online, pega a Bíblia, faz uma meditação de meia hora que seja, né? Mas não esquece, não deixa, não se acha que agora eu só vou fazer aquilo que me dá prazer, ver jogo, ver isso, ver aquilo. É importante, como você falou aí, a gente tem uma parte a cumprir. A nossa parte a cumprir é isso. Às vezes, domingo, eu vou lá na cela, ou domingo, quinta-noite, né? Eu estou chegando em casa. Um dia eu cheguei às 8h30, a célula é às 8, né? Então tem que correr, às vezes, para ir para a célula. Eu, às vezes, tenho vontade, penso assim, hoje eu não vou, não. Mas aí eu me sinto incomodado um pouco. Falo, não, mas lá é onde a gente vai estudar a palavra. Jesus está lá, né? Jesus disse que quando 2 ou 3 estiverem, ele vai estar. Então, ele está lá. Então, eu não quero ir lá encontrar Jesus. Evandro, e tem essa coisa também, às vezes, você abre uma brecha, né? Tipo, hoje eu não vou. Aí, daqui a pouco, na semana que vem, também não fui, agora também não. E aí, quando você vai ver, já faltou 2, 3, 4. Então, eu tento resistir também ao máximo, em todas as coisas. É o que você falou. Porque senão, cara, olha, a gente é enrolado. Deus é Deus que faz crescer, mas a gente não vai crescer se a gente ficar deitado na cama, né, vendo Netflix o dia inteiro. Não vamos crescer, não. Verdade, irmãos. Muito bom ouvir essas contribuições tão importantes aí que vocês estão trazendo, e vocês estão, graças a Deus, entendendo muito bem. Eu acho que a gente está falando aqui o que Paulo estava colocando. Agora, Paulo vai passar, então, para uma próxima metáfora, né? Que é a metáfora da construção. Ele vai começar a falar aqui sobre um edifício que está sendo construído, né? Quem pode ler aí, por favor, os versículos 9 ao 11? Pode ler, está na tela aí. Porque nós somos cooperadores de Deus e vocês são edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Obrigado, Daniel. Então, irmãos, com essa segunda metáfora, né, a metáfora da construção de um edifício, Paulo vai ensinar que os obreiros, né, não passam de construtores, eles são cooperadores de Deus, porque o edifício que eles levantam está edificado sobre um alicerce que não foi estabelecido por eles.
e o edifício pertence a Deus, né? Nós devemos ser lembrados muitas vezes, né, que a igreja onde e pela qual nós labutamos não é propriedade nossa. Nós somos apenas servos às ordens de um Senhor a quem pertence todo o resultado do nosso labor. E é ele que deve ser glorificado em tudo o que nós fazemos, né? Outro ponto importante de observar aqui é que Paulo reforça, né? E esse ponto aqui eu quero enfatizar bastante, que só há um único alicerce sobre o qual as igrejas de todos os lugares e de todas as épocas podem e devem ser construídas, a saber, Jesus Cristo e sua obra redentora. Então, recapitulando aqui, Paulo está colocando que, mais uma vez, nós, né, como obreiros, somos cooperadores de Deus, ou seja, não somos grandes pessoas importantes, apenas somos servos, cooperadores de Deus, e a igreja é um edifício de Deus que está sendo construída, né? E aí Paulo vai dizer que, segundo a graça de Deus que foi dada a ele, ele lançou um fundamento, como sábio construtor. E não precisa a gente ser um especialista, né, na engenharia civil, na arquitetura, saber que a parte mais importante de qualquer construção é o alicerce, né? É a base, são os fundamentos. E Paulo aqui ele está dizendo que ele, como fiel, né, construtor inicial daquela igreja, ele lançou os fundamentos, né, com sábio construtor, porque ele fez questão de edificar aquela igreja de Corinto sobre o fundamento que é Cristo. Então, irmãos, assim, uma coisa que eu queria muito enfatizar aqui é que o fundamento de qualquer igreja, não importa a denominação, não importa o endereço, não importa a quantidade de membros, não importa a quantidade de anos, a antiguidade da igreja, ou então se a igreja é nova, não importa. A Bíblia nos ensina claramente que uma igreja como edifício de Deus, ela deve e pode só ser construída sobre o alicerce que é Cristo. E a gente vê muitas igrejas, a gente já vai ler esse trecho aí do capítulo 1, que já foi abordado na aula lá atrás, acho que pelo Edson, mas é muito importante a gente entender isso, porque hoje, né, daqui a pouco a gente já lê esse trecho, mas hoje, irmãos, infelizmente, muitas igrejas têm abandonado o fundamento da cruz de Cristo, estão edificando a fé dos seus membros sobre outras bases, muitas das vezes sobre o carisma de seus líderes. Então, uma igreja, ela muitas das vezes a gente vê com muita tristeza no coração que a igreja abandona completamente a pregação do evangelho, abandona completamente o alicerce de Cristo, da sua obra redentora na cruz, e começa a edificar sobre o carisma do líder, sobre o currículo do líder, sobre hoje em dia, né, em tempos de mídia social, sobre a quantidade de seguidores que aquele líder tem numa rede social A ou B. Tem gente hoje em dia escolhendo igreja porque o líder tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, porque o líder tem um canal famoso no YouTube. Então, assim, é impressionante como algumas pessoas, né, estão se esquecendo de que o alicerce da igreja não pode ser nenhum outro diferente do que o fundamento, né, que é Jesus Cristo e a sua obra. E a gente vai ler lá agora, daqui a pouco. Fred, posso ilustrar com um texto aí? Pode, por favor. Atos 4:11. Vamos lá, Atos 4:11. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular da igreja. E você brilhantemente trouxe para os dias de hoje a questão de muitos púlpitos estarem afastando Cristo e colocando a pessoa do pregador ali em destaque. Tá muito atual hoje em algumas de nossas igrejas, infelizmente. Exatamente, Edson. E isso acontece não é só com a questão do pastor, não, gente. Dentro da própria igreja, né, o pessoal vê assim, ele é diácono, ele é presbítero, ele cuida de tal ministério. E não é isso, nós somos todos iguais perante o Senhor. Somos adotados, somos filhos de Deus, somos irmãos. Então, se o pastor está falando o que está fora da palavra, a gente tem que
exortar ele, tem que falar com ele. Eu fico incomodado. Porque você é presbítero, não sei o que. A minha resposta é sempre a mesma, gente. Quanto maior o cargo na hierarquia divina que vocês estão querendo colocar, diácono, presbítero, pastor, mestre, né? Maior o serviço. Então, mais servos nós temos que ser diante dessa gloriosa palavra aí, que é o Senhor, o alicerce de toda a igreja. A gente tem que estar ligado nisso daí, não podemos nos diminuir nem exaltar demais as pessoas. Somos todos iguais diante do nosso Deus. É isso. Verdade, Daniel, verdade. E você trouxe um ponto interessante, porque realmente isso pode, às vezes, acontecer dentro da própria igreja, né? Às vezes você está numa igreja e você acaba, sem querer, falando, não, hoje não é o pastor fulano que vai pregar, então não vou no culto, não. Hoje não é o presbítero tal que vai dar aula, então não vou não também, não. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque todos, né, como Paulo está falando aqui, são cooperadores de Deus, o edifício de Deus é a igreja e o alicerce sobre o qual nós estamos tentando edificar a igreja é Cristo, e isso é o que importa. O mais importante, a gente vai ver, é o alicerce, e daqui a pouco a gente vai falar, é a qualidade dos materiais que cada obreiro utiliza. Então, isso é o que é importante. Agora, se é o fulano, se é o ciclano, isso é extremamente secundário. Foi muito bem colocado. Fred, como você falou, o fulano de hoje foi o seminarista Lucas. Cara, que palavra, que amor, que exortação, que alegria de comunicar a bênção do Senhor. Vale a pena depois. Quem não foi hoje de manhã, é bem diferente, né? A gente assiste em casa, mas presencialmente eu estou me policiando para retomar aquela rotina que eu tinha. Morava longe, vinha todo domingo, de manhã, noite, de manhã. Aí, com essa coisa aí da pandemia, acabei acomodando, eu estava indo só à noite, só à noite. Rapaz, tem que tomar essa rotina de volta, que é diferente a gente estar presencial e ouvir aquela exortação, a mensagem. Hoje foi uma bênção. Quem puder, não assistiu, assista. Que bênção, Lucas, hoje, falando do nosso Deus amado. Fred, uma pessoa da minha célula falou uma vez uma frase que eu nunca esqueci, que é tudo a ver com isso que vocês estão falando aí. Ele disse, não, nós vamos à célula porque Jesus está lá. Se tem 2 ou 3 reunidos, ele está lá. Então, é o que vocês estão falando aí, não importa quem vai pregar, quem vai dar a aula. Se nós estamos reunidos em nome de Jesus, ele está aí. Então, já vale a pena. Só isso já vale a pena. A gente não tem que ficar olhando para o homem. Ele é novinho, isso, aquilo. A gente tem que lembrar disso, que quando 2 ou mais estão presentes, Jesus está lá. Amém, Evandro, amém. Irmãos, vou avançar aqui por causa da hora, para a gente não se estender muito. Vou ler, inclusive, esse trecho agora. Paulo vai falar agora sobre a qualidade dos materiais que são empregados na construção de cada obreiro, né? No 12 ele diz, e se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um, né? Então, Paulo agora ele vai utilizar também uma outra figura, que é a figura do fogo, né? E é muito interessante quando a gente vai estudar um pouquinho sobre a história da cidade de Corinto. Alguns historiadores eles relatam que a cidade foi destruída por incêndios causados pelos romanos por volta do ano 146 a.C., depois de uma insurreição. Então, houve uma revolta popular ali naquela cidade, e aí o imperador romano da época mandou que ela fosse destruída com fogo, né? Então, após alguns anos da sua destruição pelas chamas, a cidade foi fundada de novo como uma colônia romana por Júlio César, em 46 a.C. É provável que nos tempos do apóstolo Paulo ainda fosse possível ver vestígio dos danos causados pelo fogo nessa ocasião. Então, Paulo ele vai agora usar essa imagem
que tudo indica também estava presente no cotidiano daquela cidade por causa desse episódio histórico, tá? Para poder falar sobre a qualidade dos materiais e poder falar também sobre um teste que essa obra, que essa construção vai sofrer justamente para aferir a qualidade daqueles materiais. Então, Paulo tem em mente a chegada daquele dia, né, que ele vai citar lá em 1 Coríntios 1:8, que é o dia do Senhor Jesus, quando se tornará manifesta a verdadeira natureza das obras dos cristãos, né? Então, o teste, Paulo está ensinando aqui que ele vai ser feito pelo fogo, o que dá a ideia de uma prova rigorosa. O valor das obras poderá ser comparado ou a materiais valiosos e resistentes, que, quando são submetidos ao fogo, têm expurgadas as suas impurezas, ou a materiais frágeis que não resistem ao fogo. Então, é muito interessante a gente observar isso, né? O Edson, quando estava falando agora, há um tempo atrás, sobre a questão das aulas que ele prepara, ele citou uma disciplina que é chamada resistência dos materiais. E, realmente, né, ele com certeza tem muita propriedade para falar, os materiais eles são divididos em classes porque a resistência deles é diferente, tanto a temperatura, quanto a tensão, a pressão, e isso é muito interessante. Paulo está dizendo aqui que a obra de cada um, quando ela é colocada nessa construção, os materiais, é muito importante que seja utilizado materiais resistentes, materiais valiosos, que quando forem provados pelo fogo, né? Opa, sem querer eu avancei. Quando forem provados pelo fogo, eles vão conseguir resistir. Em contrapartida, né, existem materiais que são frágeis e que são de baixo valor, como ele coloca aqui, madeira, feno ou palha, né? Então, Paulo está usando essa figura para dizer, vai haver um dia, meus irmãos, em que a obra de cada um vai ser avaliada pelo fogo de Cristo, tá? Aqui, mais uma vez, só para deixar claro, não estamos falando do fogo do juízo de Deus no sentido de condenação eterna, não é. Aqui é o fogo que vai provar a obra dos cristãos. São todos cristãos, todos trabalharam, construíram, mas uns trabalharam com materiais de qualidade, resistentes, fizeram a obra da forma certa, e outros trabalharam, mas usaram materiais que no dia do fogo de Deus que vai provar esses materiais, eles vão ser completamente virados pó e cinza, porque são materiais que não têm resistência e não têm valor. E essa parte aqui eu achei muito interessante. Se o material ele é resistente, ele é valioso como o ouro, o efeito do fogo nesse material é positivo. Ele elimina as impurezas e ele deixa o ouro ainda mais precioso. Mas se o material ele é frágil e ele é de baixo valor, como, por exemplo, o feno e a palha, o resultado da ação do fogo sobre ele é dizimar completamente, transformar ele em pó e em cinza. Então, as obras de todos nós e daqueles que trabalham na obra de Cristo serão, no dia do Senhor Jesus, avaliadas por esse fogo que Paulo fala aqui, tá? Tá claro, irmãos? Como que tá aí? Me ajuda aí, porque o tempo tá chegando, né? Não quero passar da hora, não. Me ajudem aí. Como tá? Podemos avançar? Alguém quer colocar algum... Tá joia. Mesmo que passe um pouquinho, mas é bom, é proveitoso. Ótimo, ótimo. Sobre esse ponto, irmãos, alguém quer comentar alguma coisa ou posso avançar? Edson, que é o professor aí da resistência dos materiais, quer corroborar alguma coisa, Edson? Ilustração perfeita, não, muito pelo contrário, está perfeito, perfeito. E ele fala aqui, ainda fala certinho. Eu acho que Paulo entendia um pouco de materiais, porque ele fala que nos metais você ainda pode expurgar a escória. Quando você é atacado pelo fogo e derrete o metal, ali você pode tirar a escória e ficar com metal puro. Então, acho que a analogia do Paulo aqui foi perfeita, não tenho nada a comentar. Nota 10. Paulo, nota 10 para Paulo. Ótimo, meus irmãos, muito bom. Então, vamos avançar, então. Peraí. A próxima questão, né, que Paulo vai falar é sobre o resultado do teste. Então, ele diz assim no versículo 14, se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. É importante a gente observar, eu já vou comentar isso aqui. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá uma perda, porém, ele mesmo será salvo,
mas como que através do fogo. Então, Paulo vai ensinar aqui que o resultado final do teste será determinar se o obreiro, né, se o construtor receberá ou não o galardão. Sofrerá ele dano. É importante deixar claro aqui, irmãos, que nesse contexto não significa perda da salvação. O ponto aqui não é este. Como nós vimos anteriormente, apesar do tom de exortação, Paulo está se dirigindo a irmãos na fé. Isso se confirma, né, com a expressão que diz que mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. O crente, né, cuja obra será comparada ao material que o fogo extingue, ele não receberá recompensa, embora ele seja salvo. Tá? Aqui a gente está tratando da parte dos galardões. Isso não quer dizer, de modo algum, é também importante deixar claro, que um crente que se entrega a uma vida de pecados, guiada exclusivamente pela carne, será salvo. A questão é que, no contexto aqui em tela, Paulo está pressupondo que seus ouvintes são cristãos que se arrependeram de uma vida pregressa de pecados e depositaram sua fé em Cristo. Paulo está aqui tratando da qualidade da obra realizada por pessoas que já se converteram anteriormente. Então, ele está falando aqui exatamente sobre o resultado do teste que vai ocorrer no dia do Senhor Jesus, sobre a qualidade da obra que cada um construiu ao longo da sua vida. Tá? Então, esse ponto aqui. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Podemos seguir? Então, vou seguir. Sim. Ok, maravilha. Vamos avançar aqui que estamos... Falta só mais um pouquinho. Agora ele vai falar sobre o edifício mais importante, né? Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? É uma pergunta, como a gente fala, retórica, né? Ele já esperava uma resposta, mas ele faz mesmo assim. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Para que os cristãos entendam a seriedade com que os obreiros devem construir, Paulo introduz uma pergunta que já inclui em si a resposta, em si mesmo a resposta. A igreja é o santuário de Deus. Ele está pessoalmente presente pelo seu Espírito em todos os membros da igreja, que juntos constituem o corpo de Cristo. Eis a razão pela qual se deve encarar a obra de Deus com muita responsabilidade. A advertência contida no versículo 17 demonstra a gravidade da existência das divisões da igreja de Corinto. Por ser o santuário de Deus, o homem que não age corretamente na sua relação com a igreja é culpado de grave pecado. O ofensor haverá de receber o castigo na proporção em que comete o pecado, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Tá? Para encerrar aqui, cumprindo aqui o nosso horário, né, para não passar, a gente pode dizer o seguinte. Acho que o Marcos vai precisar sair. Tá ok, Marcos? Boa semana aí para você também. Para encerrar, irmãos, a sabedoria humana sem valor. Paulo vai fechar dizendo, né, que ninguém engane a si mesmo se de algum de vocês pensa que é sábio neste mundo. Faça-se louco para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é de vocês e vocês são de Cristo e Cristo é de Deus. Né? Então, para encerrar aqui, a gente pode comentar que a sabedoria humana, por mais que ela insista, né, o homem jamais poderia, através da sua própria sabedoria, elaborar um plano de salvação eficaz como o plano que foi elaborado por Deus. Ele triunfa sobre a sabedoria humana a fim de realizar os seus propósitos. Nem mesmo toda a erudição dos homens poderia frustrar os planos divinos. Né? Vale comentar aqui que o que Paulo está falando não é, né, que a sabedoria relacionada com a ciência, a filosofia e outros campos do saber humano, que ela seja sem valor. Não é. Ele está falando aqui que a questão da salvação do homem ela não tem valor. Né? A sabedoria humana, para alcançar, para desenvolver um plano de salvação, ela não é capaz de fazer isso. Mas a sabedoria como ciência, sim,
ela é necessária, é dádiva de Deus, mas a sabedoria que exclui o temor do Senhor, né, lá em Provérbios 1,7 diz que o princípio de toda sabedoria é o temor do Senhor. E a cruz de Cristo, ela é vã e inútil nas questões relacionadas a Deus, a salvação e a verdade espiritual. E o último ponto aqui para fechar. Tudo é da igreja. Enquanto a igreja de Corinto estava brigando, uns dizendo, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, Paulo vai dizer que tudo é da igreja. Paulo e Apolo são instrumentos que Deus deu à igreja para a sua edificação. Então, não somente os bons líderes são da igreja, mas todas as demais coisas que Deus concede são para o bem dos seus filhos, são dádivas de Deus. Como os cristãos, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, como diz Romanos 8,17. E somos participantes da glória de Deus em Cristo, né? E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, irmãos, essa é a visão correta da obra. A igreja não é propriedade de ninguém. A igreja não é de Apolo, a igreja não é de Paulo, a igreja não é do pastor A, do pastor B. Eles são instrumentos, né? Que Deus deu, são dádivas que Deus deu para a edificação da igreja. Então, Paulo aqui está invertendo a lógica. Ao invés de falar, nós somos de Paulo, nós somos de Apolo, não. Paulo diz, todos são de vocês, vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. E com isso, ele encerra, então, esse capítulo maravilhoso. Irmãos, poderia ficar falando aqui mais meia hora, uma hora, sobre esse texto tão maravilhoso da palavra de Deus, mas faço questão aqui de encerrar para poder cumprir com o nosso horário, e agradeço aí a todos, né, pela atenção, pela paciência, e que a palavra de Deus tenha falado aos nossos corações. Não sei, Evandro, Edson, querem falar alguma coisa para a gente encerrar? Eu queria Parabéns, Fred. Parabéns, Fred. Quero te dar parabéns. Foi muito boa a aula. Sem dúvida. Evandro. Também, muito boa aula, Fred. Mas eu gostaria ainda de ler o João 17, 22, que são as palavras aí de Jesus, que João transcreve aqui, que eu achei relevante. Ele justamente falando, somos participantes da glória de Deus em Cristo. Aí Jesus fala, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. São palavras de Cristo. Então, essa referência de Jesus falando, nós somos participantes da glória de Cristo, excelente. E do mais, Romanos aí, ao 17, que aquela hora eu pedi para a gente ler de novo, e Romanos encerra nota 10, aí na nossa aulinha de hoje. Parabéns, Fred, muito obrigado aí pela essa aula, pela mensagem trazida para os nossos corações. Obrigada, Fred, foi bem legal Obrigada, mesmo. Fred, amei a aula. Parabéns. Benção mesmo. Obrigado. Obrigado, Fred. Muito bom. Da tua dedicação aí, o teu trabalho, porque realmente pesquisar tudo isso. Pena que ficou um pouco corrido no finzinho aí, né? Uma pena. Mas está muito bom, parabéns. Muito boa aula. Foi por uma boa causa, né? Os irmãos participaram bastante, fiquei muito feliz com isso. Então, faz parte. A carta de Coríntios é bem grande, é um desafio para a gente, né, conseguir colocar tudo dentro do tempo, mas deu certo. Quem pode orar aí, né, para a gente encerrar a nossa classe hoje? Só para dizer que semana que vem eu sigo com o capítulo 4, que é uma sequência disso, desse capítulo 5, assuntos bem parecidos. Amém. Quem pode orar, irmãos, para a gente encerrar a classe? Alguém se Então, eu vou orar aqui, porque eu estou muito feliz com essa palavra. Senhor amado, obrigado pela vida do irmão Fred, obrigado por esse corpo aqui, trazendo alimento sólido para os nossos corações. Amado Senhor, em cima dessa palavra revelada, quero pedir por minha igreja, pelo corpo de Cristo aqui, que tem passado, ó Deus, por essa realidade, onde a sua palavra, Senhor, já não é a nossa fonte de inspiração, mas livros, pensamentos humanos, interpretações humanas. Então, meu Senhor, que toda essa explanação apresentada aqui por Fred, o entendimento dos irmãos, o seu Espírito vivo, o Espírito Santo de Deus, que o Senhor traga essa luz para nós, para o nosso corpo, para que possamos avançar, crescer com alimento mais sólido, Senhor, mais constante, firmado na cruz e firmado no ministério
da tua revelação, Pai. Em nome de Jesus, abençoa esses homens de Deus, da nossa classe, abençoa essas irmãs, abençoa, Senhor, esse corpo que tem me abençoado muito, fortalecido o meu caminhar, e que eu possa ser bênção aqui na minha igreja, recebendo já esse alimento dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, Beijo. só para encerrar, vamos continuar orando pela família do Walter e da Benedita, Amém. para que Deus conforte o coração dessas famílias, coração Amém. de todos. Tá? Um Amém. beijo, Amém. uma boa Ah, semana. Principalmente pela abençoada, gente. Benedita, né? Perder um filho é mais doloroso, é É muito doloroso. Duro, É né? doloroso. Duro. Deus nos abençoe. paz. Boa semana. Amém. Boa Tchau, semana a gente. todos. Tenha uma ótima semana. Tchau, Amém. obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, queridas.